Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. A partir de agora você vai ficar muito bem informado com as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Está começando mais uma edição do Jornal da Terra, edição desta quinta-feira, 26 de setembro de 2013, edição 185 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando essa notícia não é exatamente boa. Porque, meu amigo, minha amiga, pior do que receber uma notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição desta quinta-feira, 26 de setembro, edição número 185 do Jornal da Terra. Cidade de Osasco lidera ranking de risco de morte por poluição na região. Família de Barueri traficava unida e tinha até dinamite em casa, é mole. Em Itapevi, dupla é presa com quase 50 quilos de drogas. Bem feito. Consórcio regional recebe adesão de Cotia, o Marcos Agostinho contou isso para nós ontem aqui, e parte para a cobrança em cima da Via Oeste, a questão da Castelo e os seus acessos. Região Oeste vai ganhar novas instituições públicas de ensino. Pavimentação de estrada de Itapevi pode ser a solução para desafogar Raposo Tavares. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Participe você também aqui do Jornal da Terra, enviando o seu e-mail para nós no jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. É um prazer receber o seu e-mail, é um prazer ler as histórias e é um prazer depois trazer as notícias aqui. Você pode nos ajudar, pode pautar o programa. Por exemplo, esse tema aí sobre os acessos da Castelo Branco, há muito vem sendo cobrado aqui para os ouvintes do Jornal da Terra e a gente resolveu noticiar a respeito, tratar do assunto. Queríamos, na verdade, e queremos ainda, ouvir pessoas da Via Oeste, da CCR. Ainda não conseguimos agendar. Agora, os administradores nós já estamos conseguindo. O pessoal do consórcio regional, esse grupo agora é efetivado e que acaba de receber a adesão da cidade de Cotia, dos 8 municípios da região oeste da Grande São Paulo. Esses prefeitos, esses gestores já se comprometeram a vir falar conosco aqui no Jornal da Terra e claro que um dos temas a serem tratados nesse consórcio e também aqui no Jornal da Terra por conta dos e-mails que vocês enviam para nós, aqui para a produção, é o tema dos acessos da Castelo Branco. Tem algumas cidades aí que ficam absolutamente travadas por conta, como Osasco, por exemplo. Lógico, você está logo pensando em Osasco, é verdade. Osasco, Carapicuíba, Barueri também pela pujança ali do Alphaville também, por mais que faça ponte para cá, túnel para lá, mas também vive travada por conta da Castelo Branco. E mais atrás, nós também temos problemas com cidades como Itapevi, por exemplo, que no final de tarde sofre muito por conta do seu trevo, dos acessos também proporcionados pela Castelo Branco. Então, é um tema que nós já sentimos aqui por conta dos e-mails recebidos, que é um tema de interesse da comunidade da região oeste da Grande São Paulo. Sempre que tratamos de mobilidade urbana com gestores de Osasco, de Carapicuíba, de Barueri, tratamos do tema. Agora tem o consórcio regional
e como temos recebido esses e-mails, vamos abordar com as pessoas indicadas para falar em nome do consórcio regional. E que bom que esse consórcio regional está sim se movimentando para cobrar, né? O grupo de cidades está se movimentando para cobrar a zona a CCR Via Oeste por conta dessa pequena quantidade de acessos para a rodovia. Até então só se ouvia reclamação de Osasco e de Carapicuíba. Que bom que as demais cidades estão também no pleito. E você participa além do jt@jornaldaterra.com, você pode também entrar nas redes sociais. Nós temos o nosso Twitter, @Jornal da Terra, e também o Facebook, que é muito utilizado já pelo ouvinte da Rádio Terra e ouvinte do Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra. Muito fácil de achar, e se você já tem sua conta, você pode digitar esse endereço que eu acabei de falar, facebook.com/Jornal da Terra, ou simplesmente ir lá na busca, na página do Facebook, digitar Jornal da Terra, tudo junto. Você vai encontrar a nossa página, aí você vai clicar em curtir e tudo que for postado na nossa fanpage, você vai ficar sabendo em primeira mão. Se você usa o Facebook lá no seu celular, vai receber lá. Outra coisa, na nossa fanpage, todas as edições do programa, todas as edições do jornal são postadas, disponibilizadas para você ouvir no dia seguinte. Por exemplo, o jornal de hoje, desta quinta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 27, já está disponível para você. E na hora que a nossa produção postar, que ela disponibilizar, se você já clicou em curtir, você fica sabendo, na mesma hora. Vê que importante essa interação através dessa magnífica rede social que é o Facebook. Bom, programa de hoje, como em toda quinta-feira, nós vamos conversar com o nosso amigo Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular, Instituto do Coração. Estamos vivendo a Semana Nacional de Doação de Órgãos, uma série de eventos, e o doutor é um cara mergulhado nessa questão das doações de órgãos, é um cara que trabalha no cotidiano com essa questão, que sabe quais são as dificuldades e os méritos, né? O que tem de bom e o que tem de ruim na doação de órgãos aqui no Brasil. Vamos falar disso, vamos falar de saúde pública com ele e vamos responder as perguntas. Vamos não, né? Ele vai responder as perguntas que foram enviadas por e-mail jt@jornaldaterra.com. Daqui a pouco ele já está chegando. Esse é o Jornal da Terra. A gente vai começar agora passeando pela região oeste da Grande São Paulo, como costumo dizer, fazendo um giro de notícias, e já estaremos de volta, aí sim, para começar o nosso papo com o Dr. José Lima, aqui no Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A partir do próximo ano, o Polo de Ensino Superior da região Oeste vai contar com mais 2 instituições públicas, uma da Escola Técnica Federal em Carapicuíba e uma FATEC, Faculdade de Tecnologia, que será implantada pelo governo do estado em Cotia. Em Carapicuíba, as obras começam ainda este ano. A Escola Técnica Federal de Carapicuíba será uma unidade de ensino técnico e profissionalizante em níveis superior e tecnológico, ligada ao Instituto Federal São Paulo do Governo Federal. Ela será implantada em terreno cedido pela Prefeitura no Ariston. A unidade vai oferecer inicialmente 2 cursos técnicos gratuitos, Construção Civil e Marketing e Comércio. A expectativa é de que as primeiras turmas atendam 160 alunos. Já o projeto completo prevê capacidade para atender 1.400 alunos. Em Cotia, a FATEC vai se unir a uma rede de campus que já inclui Osasco, Carapicuíba e Barueri. A implantação da nova unidade da região foi confirmada na semana, durante reunião entre o prefeito Carlão Camargo e a diretora superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá. O Polo de Jandira, da Universidade Aberta do Brasil, está com inscrições abertas para 30 vagas do curso de especialização em Ciência e Tecnologia, oferecidas pela Universidade Federal do ABC. O curso previsto para o primeiro semestre do ano que vem é voltado para professores com vínculo no sistema público de ensino e com formação superior. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de setembro mediante acesso ao endereço ead.utfpr.edu.br. Vou repetir, ead.ut, T de tatu, fpr.edu.br.
ead.utfpr.edu.br. Os candidatos deverão comprovar formação em instituição de ensino superior nos seguintes cursos de bacharelado ou então licenciatura. Deve ser matemática, química, biologia, física e ciências sociais, mediante análise do currículo do candidato, e o resultado vai ser divulgado em 8 de outubro no próprio site da instituição. Os alunos selecionados deverão realizar a matrícula na Universidade Aberta do Brasil entre os dias 9 e 11 de outubro. A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas para oferecer cursos de nível superior às camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária por meio do uso de metodologia da educação à distância. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, como em toda quinta-feira, dia de receber nosso amigo, o doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Uma boa tarde, doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e a todos aqueles que nos acompanham no Brasil todo pela internet. Antes de responder perguntas dos ouvintes, que mandam aí para o nosso e-mail, jt@jornaldaterra.com. A gente sempre começa o nosso papo aqui falando de saúde pública, de alguma maneira metendo o pau no que está errado. Eu queria começar falando, doutor, a respeito dessa pressão, imagino eu que seja a pressão que sofreu o presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o senhor Alexandre Gustavo Bley, que chegou aí no seu anúncio de afastamento a citar uma frase dos direitos civis dos americanos dita por Martin Luther King. Ou seja, ele está se afastando do cargo porque não aguenta a pressão, né, doutor? Rodrigo, essa é uma situação extremamente delicada e triste para o atual momento da democracia brasileira, para a saúde pública desse país. Mais uma vez nós estamos presenciando a instrumentalização político-eleitoral de um problema que é estrutural, que é a saúde. Então, a posição dos conselhos regionais e do Conselho Federal, de todos os órgãos de classe dos médicos no Brasil, foi de se posicionar contrariamente à forma como esses profissionais estão sendo introduzidos no nosso país. Sem que haja uma revalidação do diploma, sem que você tenha mecanismos de controle sobre a formação e sobre a atuação deles aqui. E sem que haja melhora dos investimentos, da estrutura nos locais onde se pretende que nós tenhamos médicos estrangeiros atuando. Como a questão se tornou político-eleitoral, há uma pressão enorme para que esse programa comece, mesmo que muitas das exigências que foram colocadas pela própria medida provisória do governo federal não estejam sendo cumpridas. Então é uma situação absolutamente inusitada. Houve, por parte do governo federal, a deliberação da medida provisória de algumas exigências e muitos dos candidatos aprovados não preenchem essas exigências. Então os conselhos estão se... Desses que chegaram agora? Desses que estão chegando. Quer dizer, foram aprovados um tal curso, mas exatamente. Não preenchem. Mas como assim? Eles não trazem o diploma reconhecido pela embaixada do país de origem, eles não têm o diploma protocolado para português, a embaixada brasileira do país de origem, entre outras coisas, né? Então é uma situação extremamente delicada. E a posição tomada pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná foi no fato de não compactuar com essa situação e de estar em algumas instâncias, em algumas primeiras instâncias da justiça, o governo está conseguindo fazer com que os conselhos forneçam os registros provisórios. Ele, por não compactuar com a ideia, convicto da sua posição, ele preferiu então entregar a presidência do Conselho Regional a ter que assinar forçadamente essas autorizações provisórias. Doutor, só para eu entender como funciona internamente, politicamente, um Conselho Regional de Medicina. Politicamente, não política partidária, mas a política de defesa de uma classe. O Conselho existe para proteger o cidadão, mas também para defender a classe dos médicos. O que o senhor espera do Conselho Regional? Que posição o senhor espera do Conselho Regional de Medicina de São Paulo? Uma posição de não conceder, o senhor enquanto médico, de não conceder essas licenças provisórias? O que eu espero dos conselhos como um todo é que eles continuem brigando pela população. Quando nós nos posicionamos contrariamente à forma como esse programa foi sendo desenvolvido e foi sendo proposto e imposto
Nenhuma medida estrutural se faz por medida provisória, mas se faz com plano, com metas, com indicadores para que você vá atingindo essas metas ao longo do tempo. É assim que se trabalha em gestão, principalmente em gestão pública, não com medidas de exceção, não com medidas provisórias. O que nós esperamos de todos os órgãos representativos de classe é que eles continuem na defesa total e exclusiva da população brasileira. Esses órgãos, eles não são órgãos corporativistas. Há uma tendência, a uma contaminação político-eleitoral a se levar para o debate eleitoral, para o debate como nós estivéssemos num palanque eleitoral, essa questão da saúde. Então, os conselhos não estão defendendo um órgão, uma entidade de classe. Primeiro, por vários pontos que nós já conversamos aqui, Rodrigo. Primeiro, que esses profissionais não são especialistas, vêm para as áreas básicas. Vêm teoricamente, para áreas que realmente faltam médicos, mas faltam médicos brasileiros porque não há condições de trabalho, porque não há garantia de segurança, porque não há remuneração adequada para se trabalhar nessas regiões. Esses médicos que vêm para cá não têm a menor condição de ocupar o espaço em qualquer instituição séria de um médico formado no Brasil. Do ponto de vista de formação técnica, nós não temos nenhuma garantia da qualidade da formação técnica. E se nós tivéssemos realmente uma medicina de ponta em Cuba, como aquilo que se vende erroneamente para a população, nós teríamos grandes especialistas cubanos em todos os congressos internacionais, nós teríamos técnicas cirúrgicas com nomes, com epônimos, como nós chamamos, de médicos cubanos, nós teríamos destaque de algumas especialidades, como a cirurgia cardiovascular, como a cirurgia plástica, como em transplantes. O Brasil hoje é referência em transplantes, é referência em cirurgia cardiovascular, é referência em cirurgia plástica no mundo todo, é referência em cirurgia do trauma, é referência em oncologia. Em algum momento vocês ouviram falar de especialistas cubanos nessas áreas, de tratamentos efetivos, de destaque a nível mundial, em congressos, ou mesmo na mídia? Não. Eles são bons, doutor? São bons na medicina da família? Eles são bons, na minha opinião. Essa dita medicina de família, na verdade, você precisa de uma grande infraestrutura para que você tenha uma capilaridade e você atinja toda a população. E, obviamente, isso demanda muito menos custo, você não exige grandes sofisticações tecnológicas para que você possa exercer esse tipo de medicina, e ela tem resultados. Então, eles têm isso muito bem desenvolvido. E, na verdade, eles criaram uma máquina de exportação de médicos como forma de captação, de fomento, de captação de recursos internacionais. Hoje, a maior parte do PIB de Cuba é proveniente dos médicos cubanos que estão no mundo todo. É mesmo assim? O segundo maior remessa de dinheiro que eles têm vem da indústria do tabaco. Então, olha o tamanho dessa indústria, o que isso representa do ponto de vista econômico para uma sociedade que se vive sob a égide de um ditador. Isso é extremamente perigoso, porque está se vendendo para a população frente à fragilidade do nosso sistema público de saúde e frente à necessidade imediata realmente da população de mais saúde. A população nesse momento está, na sua maioria, a favor desse projeto. À medida que isso for se desenvolvendo, que as pessoas forem percebendo que na verdade isso não é um projeto estrutural, que esses médicos vão continuar em regiões sem infraestrutura, que eles não vão ter segurança para trabalhar, nós não temos condições de aferir a qualificação técnica desses profissionais, nós vamos ter equívocos médicos, erros médicos. Isso, com o tempo, vai se desfazer. E aí a população vai perceber. Só que aí o cara já está eleito, doutor. Esse é o grande problema, a instrumentalização eleitoral da saúde. Já está eleito, governador de São Paulo, e aí? Nós tivemos uma imensa quantidade de problemas no Enem, por exemplo. Fernando Haddad está lá e hoje está completamente desvinculado, sua imagem de prefeito, do ministro da Educação. Não se fala mais nisso, doutor. Aqueles erros atribuídos à administração dele foram esquecidos. Vai acontecer a mesma coisa com a saúde? Olha, uma coisa é você fazer análise técnica, outra é você tentar fazer análise política. Eu, como não sou político, eu tento fazer essa análise não como do ponto de vista amador, mas como cidadão. O que eu vejo? Primeiro, lamento, como a gente cansa de dizer, essa instrumentalização político-eleitoral, político-partidária da saúde. O segundo ponto, nós não temos como partir para esse embate político-eleitoral frente à atual condição política que nós temos estabelecida no país. Então, eu acho que é fundamental que todos os profissionais de saúde que tiveram a oportunidade de atingir a população através da mídia expressem a sua opinião e façam uma análise crítica e serena dos pontos
críticos da saúde pública brasileira e de quanto esse programa, na verdade, não é um programa que vai resolver esses problemas. Para que com o tempo a população possa perceber e fazer esse tipo de análise, se isso der tempo dentro do calendário eleitoral, para que tenha alguma influência de forma que quem está propondo esse projeto não se beneficie, para que não seja mais um estelionato eleitoral, ótimo, como cidadão nós ficaríamos muito felizes. Mas se isso não for possível, enfim, nós temos que brigar como profissionais de saúde para que a gente possa prestar um serviço com a melhor qualidade possível para a população, apesar de todas as inferências políticas que nós temos de um lado e de outro, Rodrigo. Isso não é uma questão de você ser da situação, da oposição, não, ou de ser de uma terceira ou quarta força política, como eu sempre canso de dizer. Nós precisamos romper esse paradigma dualítico que se estabeleceu nos últimos 20 anos do Brasil, da luta do bem contra o mal, da luta da luz contra as trevas, do PT versus PSDB. Existem pessoas que não são simpáticas ao PT, existem pessoas que não são simpáticas ao PSDB e são simpáticas a outras propostas políticas. Então, acho que isso também é importante de ser colocado quando você faz uma análise política, que existem vários caminhos. E até para essas pessoas que hoje se posicionam, digamos, efetivamente, ferrenhamente, de um lado ou de outro, mostrar que você não tem que se apegar a pequenez de um lado ou de outro, porque tem mesmo que você admire o modelo da administração, esse modelo tem erros horríveis, terríveis, ou o outro, mas você tem uma terceira via, uma quarta via, tem que carejar as ideias. Esse país, assim, quantos anos a gente só ouve falar de um lado PSDB, do outro lado PT? Tem que mudar esse cenário. Eu acho que a última eleição para presidente da República, a despeito de mais uma vez o grande embate ter sido entre o PT e o PSDB, nós tivemos uma terceira via. Sim, tivemos. Que foi muito bem votada. Sim. E corre o grande risco de não ter oportunidade de poder participar do próximo pleito democrático. Estamos falando da Marina Silva. Da Marina Silva. Isso, por conta do seu novo partido. O que nós vimos no Brasil nos últimos 20 anos? É o que eu costumo dizer, Rodrigo Jefferson, que nós vivemos um conluio político. Então existem algumas pessoas extremamente hábeis, líderes, que criam, embotam toda a sua militância, seja ela comprada ou não, de um verdadeiro questionamento passional dessa questão política. A política não pode ser feita com paixões, ela tem que ser feita com pragmatismo, com razão, para que a população seja beneficiada. Mas o que nós vemos aí é uma falta completa de pragmatismo no que se refere à proposta ideológica. Então, se você se questiona alguma proposta do PT, imediatamente você é taxado de tucano. Se você questiona alguma ação dos governos do PSDB, imediatamente você é taxado de petista. E aí eu fico me olhando, poxa vida, só tem essas duas identidades? Eu concordo com muito das coisas que foram feitas no governo Lula, discordo de muito mais coisas, concordo com algumas coisas que foram feitas nos governos do PSDB em São Paulo, discordo de muito mais coisas, não me encaixo nem de um lado nem do outro. Então, por conta desse conluio político que se estabeleceu nos últimos 20 anos, eu não vou ter oportunidade de mostrar minhas ideias, de achar que existem outros caminhos possíveis e viáveis. Chega de votar por exclusão. Para isso que existem 2 turnos para o Executivo. Para que essa votação, que nós chamamos de plebiscitária, que se faz um contra o outro, se faça no segundo turno. E não no primeiro turno. Para que no primeiro turno todas as forças democráticas se apresentem, todas as ideias, e que a população julgue quem for os 2 melhores, ou já no primeiro turno, ou em 2 turnos, para que se faça a melhor escolha. Então, o problema é que existe, na verdade, um conluio político, que é interessante para os 2 lados. Os 2 lados, exatamente. Por quê? Porque, enquanto isso, alguns nomes e partidos menores não conseguem o fortalecimento, a musculatura necessária para aparecer como uma terceira força efetiva. Para esses 2 partidos, por exemplo, o PSDB deixou o governo federal desde 2001. Não ganhou mais o governo federal, mas em todas as situações foi o segundo mais votado. Então, como estrutura política, continua muito forte. Enquanto isso, o PT não ganhou aqui no estado de São Paulo, mas agora recuperou a prefeitura. Mas quando não tinha prefeitura, tinha sempre candidato que perdia a eleição ali no segundo turno e tal. Então estava ali, sempre com 30% dos votos, 30 e poucos por cento dos votos. Então, realmente está na hora de se falar em... Nós temos 32 partidos agora, né, doutor? Por falta de partido, não é o problema. Esse não é o problema no Brasil, pelo contrário. Hoje nós estamos aqui com o doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração,
e a gente vai fazer um rápido giro de notícias. Já voltamos com esse papo falando de saúde pública, e ainda hoje o doutor vai responder algumas perguntas enviadas aqui para o e-mail jt@jornaldaterra.com. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Estudo realizado do Instituto Saúde e Sustentabilidade coloca Osasco entre as cidades paulistas onde há maior risco de morte em decorrência de doenças causadas pela poluição do ar. Coordenado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o estudo foi apresentado durante o seminário Mobilidade Urbana versus Saúde Pública em São Paulo, realizado na última segunda-feira na capital. A pesquisa revela que todos os 29 municípios do estado, com estações de medição da CETESB, incluindo Osasco, apresentam média anual de material particulado acima do padrão da Organização Mundial da Saúde, que é de 10 microgramas por metro cúbico. É nesse cenário que Osasco aparece entre as cidades com maior risco. Ela está entre as 12, cujo índice de poluição é 2 vezes maior que o recomendado pela entidade internacional. Na mesma situação estão Americana, Araçatuba, Cubatão, Mauá, Guarulhos, Paulínia, Santos, São Bernardo, São Caetano, São José do Rio Preto e Taboão da Serra. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abre hoje inscrições para o concurso público que vai selecionar 59 mil novos professores para a rede. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de outubro no site www.educacau.sp.gov.br. De acordo com a Secretaria, o processo seletivo envolve 2 etapas: avaliação de títulos e o exame, que acontece no dia 17 de novembro, com 80 questões objetivas e 2 dissertativas. O salário inicial para um professor que leciona para as classes de anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, com jornada de 40 horas semanais, é de R$ 2.257, valor que chegará a R$ 2.415 já em janeiro de 2014. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Estamos de volta aqui no Jornal da Terra com o nosso papo de quinta-feira, sempre falando de saúde, sempre promovendo saúde, aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração e colunista do Jornal da Terra aqui. Doutor, falávamos no primeiro bloco, entramos na questão dessa briga CRMs e Ministério da Saúde indo para a Justiça para obrigar os conselhos a emitirem a licença. Agora a gente vê também aqui em matéria muito bem feita esses dias, quando foi isso? Dia 23 de setembro, do Estadão, falando dessa diferença de salário, dos salários pagos pelas prefeituras, desse tamaninho, e esse programa Mais Médicos pagando essa bolsa de R$10.000, esse salário de R$10.000, mais aquela ajuda de custo e tal. Isso aumenta a diferença, o abismo entre... Cria categorias de médicos diferentes. E o que é pior? Então nós temos lá ganhando R$3.000, R$4.000 por mês, um médico formado aqui, que passou por tudo que é necessário passar na formação de um médico aqui, e um médico que é lá de fora, nem vou falar dos cubanos, que os cubanos ficam com uma merreca dos tais R$10.000, mas nós vemos médicos de outros países ganhando R$10.000 e a gente não tem a certeza se eles têm essa formação efetiva, se tem essa qualidade para atender. Esse também é um outro ponto que o governo federal já sabia que ia acontecer isso aí, né? Rodrigo, o que acontece? Como nós já cansamos de falar aqui, em todas as oportunidades que eu tenho, eu sempre comento, esse programa ele está sendo imposto, ele não foi amplamente discutido com toda a sociedade, com as entidades de classe, com os profissionais da área da saúde. Isso acabou fazendo com que ele fosse implementado sem que fosse amplamente discutido. E os problemas vão surgindo à medida que ele vai se implantando. Então, como não houve contraposição de ideias, você ficou só
com uma das versões e que obviamente acaba só destacando aquilo que se vê de positivo e não pesando o que há de negativo, e como tentar se evitar os problemas. Esse problema de você criar duas categorias de profissionais médicos numa mesma região, isso, numa cidade, por exemplo, dentro de uma cidade, privilegiando aquele que tem uma menor formação, aquele que tem menor tempo de trabalho, aquele que não é brasileiro, obviamente que isso vai criar uma enorme indisposição. Outro ponto, algumas prefeituras, antes mesmo da chegada dos médicos estrangeiros, já estavam demitindo os médicos contratados, porque esses que chegam vão ser pagos pelo governo federal. certo. Ou seja, nós temos o que nós às vezes brincamos aqui, o que eu gosto de citar o meu amigo Boechat. Nós temos a Suazilândia, né, que é como se fosse um país dentro do Brasil. Muitos desses políticos só não perceberam que a Suazilândia é cercada de Brasil por todos os lados. Eles não podem ficar vivendo como se vivesse num universo paralelo a despeito da vontade da população. A população, das manifestações de junho, explicitou isso de forma direta para a classe política que quer mais investimento em saúde e educação. Então, que se coloque mais recursos naquilo que a população acha que é prioritário. E com os recursos que sobrarem, eles fazem as outras demandas que toda a sociedade precisa. Precisa haver uma mudança da classe política. Se nós não conseguirmos fazer com que a atual classe política, o atual establishment político do Brasil perceba que isso é necessário, nós temos que trocá-los. E a oportunidade disso é através do voto, é através da eleição, do pleito democrático. Então, o que eu brinco com alguns amigos, o critério que eu uso é o seguinte: às vezes eu brinco com alguns pacientes no consultório dizendo o seguinte: eles voltam um mês depois, já voltam uma semana depois da cirurgia, quando tudo vai bem, depois a última consulta comigo, né? Não com os cardiologistas, mas com o cirurgião, é um mês depois da cirurgia. E eles me perguntam: doutor, mas eu queria que o senhor me dissesse tudo aquilo que eu posso comer ou que eu não posso. E eu costumo brincar até de forma irônica, dizendo: olha, tudo aquilo que você achar que é gostoso, que você gosta, você não pode comer. Tudo aquilo que você não gostar, você pode. Essa é exatamente o que eu vejo, e brinco também quando a gente comenta sobre as próximas eleições. Esse político, atualmente, ele tem algum mandato? Tem. Então não voto nele. Esse aqui que está se colocando como candidato, já teve algum mandato? Não, nunca teve. Então esse eu posso pensar em votar. É a única forma, Rodrigo. Porque eles não conseguem entender, não querem entender, se faz desentendidos, não querem ouvir a população que precisa haver mais investimentos em saúde e em educação. A partir daí que se começa a construir o restante do orçamento. Se nós não colocarmos mais recursos na saúde, nós não vamos ter como resolver o problema. Nós vamos ficar com algumas medidas de exceção, algumas medidas de subterfúgio, que não vão resolver o problema da saúde pública no Brasil. As pessoas vão no posto de saúde, vai ter lá um médico mal formado, que vai colocar em risco a sua vida, a vida do seu filho, mas ele vai continuar na fila aguardando por uma cirurgia, vai continuar na fila aguardando por um exame de imagem, um exame radiológico, um raio-x, um simples raio-x demora meses para fazer. Demora-se mais de 2 anos para que o paciente consiga chegar a um centro secundário ou terciário para ser submetido a um tratamento de câncer. Então nós não vamos resolver o problema da saúde colocando 2 ou 3 médicos mal formados, sem diploma revalidado, para fazer o atendimento primário e dizer que pode tomar um medicamento de primeira linha, ou não pode tomar, ou para ele ouvir e dizer: olha, você precisa procurar um especialista. Isso o próprio paciente já sabe. Então, mais uma vez, nós vamos entrar, no meu ponto de vista, num estelionato eleitoral. Nós já tivemos alguns na área financeira, na área econômica, outros políticos, né, para tentar se ter um benefício de curto prazo do ponto de vista eleitoral. E nós vamos continuar com os problemas de saúde que nós já tínhamos e que vão continuar existindo, e nós estamos criando alguns outros problemas que nós não tínhamos. Isso é muito preocupante, e é importante que nós, vocês enquanto profissionais que estão em contato ali com as pessoas diariamente e que representam essa categoria que está sendo efetivamente atacada por esse programa Mais Médicos, sem diálogo, sem nenhum tipo de conversa, é importante que bradem, que digam. E nós aqui também, aqui no rádio, estamos falando porque é o melhor caminho. No bloco anterior o doutor falava: olha, não sabemos se esse estelionato eleitoral vai produzir efeito a ponto de eleger uma pessoa. Mas eu acho que nós temos a obrigação de falar para que não produza esse efeito, antes mesmo que a população experimente e renegue o atendimento por falta de estrutura, por falta de investimento. Porque aí pode ser muito tarde, doutor. Aí pode ser efetivamente muito tarde. Então é importante que as emissoras de rádio, os jornais debatam o tema e que tragam pessoas especializadas que tenham argumentos para explicar o porquê que isso não vai funcionar na prática. E qual a intenção embutida nisso, né? Sabe? Eu volto a dizer, nós tínhamos lá atrás, foi produzido uma figura pública, um jovem desconhecido que assumiu o Ministério da Educação e teve lá uma série de problemas com ele. Esse jovem político
é prefeito de São Paulo hoje. Há um trabalho para tornar um outro jovem político ministro da Saúde, governador do estado. E isso fica efetivo. E aqui não é se posicionar contra ou a favor desse partido, mas existe isso. Toda a classe médica está discutindo, está argumentando que esse programa não vai funcionar. E eles simplesmente não ouvem porque há um projeto político atrás disso. Acho que é fundamental colocar isso para a população e sempre deixar bem claro que, na verdade, quando alguém se posiciona contrariamente a isso, é porque não está em defesa de uma entidade de classe. Não é um interesse corporativista. O único propósito das pessoas que estão se colocando contrariamente a esse plano, das nossas entidades de classe, das entidades que representam os médicos do Brasil, é o interesse da saúde pública brasileira. É o interesse de proteger a população. A demanda político-partidária, a instrumentalização eleitoral dessa questão, não nos cabe fazer essa discussão. Certo. Nos cabe sim mostrar para a população qual é a nossa posição, qual é o nosso ponto de vista e como nós gostaríamos que a saúde pública brasileira fosse tratada. Como nós entendemos que a saúde pública brasileira deveria ser gerida. E por que não está sendo gerida dessa forma? Qual é a ideia dominante atualmente do ponto de vista político? Quais são os problemas que nós temos hoje na saúde pública? Nós temos muitos problemas na saúde pública brasileira. Na última década nós perdemos mais de 10 mil leitos do SUS. Na última década nós tivemos graves problemas que estão se exacerbando com as Santas Casas de Misericórdia, que tem um papel histórico enorme no atendimento pelo Sistema Único de Saúde e anteriormente, antes do Sistema Único de Saúde, de atendimento gratuito à população de mais baixa renda, aqueles que não tinham, antes da implementação do SUS, que não eram atendidos pelo INAMPS, só eram atendidos nas Santas Casas. Então, a saúde pública brasileira passa por uma grave crise, que está diretamente vinculada, primeiro, ao subfinanciamento, falta de dinheiro para a saúde, e segundo, a falta de práticas de gestão isentas de inferências político-partidárias. Então, enquanto nós não sairmos desse dilema que a nossa própria classe política dominante acaba nos colocando, nós não vamos conseguir resolver o problema da saúde pública desse país. Doutor, para a gente encerrar esse bloco, depois eu vou reservar o terceiro bloco para responder as perguntas dos ouvintes, uma matéria do Jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira, do dia 25, e o senhor citava nas redes sociais, Twitter e Facebook a respeito do tema, essa questão dos farmacêuticos poderem prescrever o receituário, quer dizer, não vai só vender, vai prescrever também. Então, o que muda no cenário? Muda muita coisa, né, doutor? Olha, Rodrigo, passa pela lei do ato médico, isso aí? Rodrigo, eu acho que isso é mais um grave equívoco no que se refere ao desrespeito da regulamentação da profissão médica no Brasil. É mais um grave problema que nós vamos gerar e que nós vamos expor a população brasileira a mais riscos. O Conselho Federal de Farmácia, eu tive até a oportunidade de me posicionar e de dar uma entrevista para o jornal da TV Cultura, onde eu expus a minha opinião e onde eu acabei destacando alguns pontos que não são tão verdadeiros. Porque quando você pega o representante do Conselho Federal de Farmácia e o que se coloca na mídia escrita e mesmo na mídia falada, televisada, é que essa proposta de regulamentação do Conselho Federal de Farmácia seria referente única e exclusivamente às medicações que não demandavam prescrição médica. Ou seja, aqueles medicamentos que o nosso ouvinte chega na farmácia e pede, não precisa de uma receita médica para poder obter aquele remédio. Eu tive o cuidado de ler a portaria, embora não seja advogado, tive dificuldade em alguns termos, mas ali fica muito claro que não é só esse o ponto dessa portaria, que eles também iriam poder prescrever medicamentos de uso contínuo, de uso crônico, que precisam de prescrição médica, desde que esses pacientes tivessem passado anteriormente por um médico que tivesse prescrito algum medicamento similar. Ou seja, é muito grave. Peraí, deixa eu entender. Eles só vão poder prescrever quando passou por um médico, o médico receitou um similar. Isso, essa é a proposta deles. Tá. Mas veja bem, Rodrigo, então vamos imaginar o seguinte, que você tenha um paciente tenha passado, paciente que seja hipertenso, tenha pressão alta, passou no seu consultório, você fez uma análise do paciente e não da doença, você fez uma análise da pessoa e não do tipo de remédio que você vai prescrever para ele. Essa é a primeira grande diferença. Quem se forma em medicina, se forma porque gosta de gente, para tratar gente. Quem gosta de fabricar remédio é farmacêutico, quem gosta de lidar com medicamento é farmacêutico. Médico gosta de gente, de pessoas.
Perfeito? Essa é uma primeira diferença filosófica muito grande entre um farmacêutico e um médico. Segundo, a formação deles, do ponto de vista para que haja prescrição, diagnóstico, é absolutamente incompleta. Eles entendem de medicamento, da ação da droga. Cada droga reage de uma forma distinta em cada paciente. Ela não tem a mesma ação. Que é uma expertise do médico. Que é uma expertise médica. Segundo, eles não têm informação suficiente para fazer diagnóstico. Nem para diferenciar um diagnóstico de uma coisa que precisa passar por um médico que não precisa. Por exemplo, eles não conseguem diferenciar uma cefaleia, uma dor de cabeça simples por tensão, por enxaqueca ou por um derrame. Existem condições que se apresentam clinicamente como se fosse uma doença muito simples, mas que impõem um risco de iminente de morte em questão de horas. Por exemplo, uma dor no tórax, uma emergência cardiovascular de uma doença que se chama dissecção aguda de aorta, se apresenta na maioria das vezes como uma dor no tórax, que muitas vezes é confundida como uma dor muscular, como uma dor de um trauma prévio que a pessoa tenha sofrido. Essa doença mata 1% das pessoas por hora nas primeiras 48 horas, ou seja, metade das pessoas morrem em 2 dias. Eles não têm informação para fazer esse diagnóstico. Outro ponto, a partir do momento que eles prescreverem, nós tivemos efeitos colaterais daquelas drogas nos pacientes, quem é que vai tratar disso? O farmacêutico? Quem é que vai fazer o diagnóstico desse efeito colateral? O farmacêutico? Ou agora então vai ser repassado para o médico para corrigir um equívoco que não foi um outro médico que cometeu? É uma questão complexa, está sendo vendido para a população como se fosse, não, é só para aquelas medicações que não vão ser necessárias prescrição. Não é isso, é um grave desrespeito à regulamentação médica, à regulamentação da profissão dos médicos do Brasil. E outro ponto extremamente importante, que eu vi uma contra-argumentação nessa reportagem que eu participei. Os pacientes se queixam muito junto ao seu farmacêutico, que ele conhece, das filas muito demoradas que se encontram nos postos de saúde para passar em consulta, ou às vezes não consegue, ou às vezes desmarcam, ou não tem médico. Desculpe, essas pessoas não estão conseguindo serem atendidas no posto de saúde, numa unidade básica. Errado. É porque o sistema não está funcionando, porque está faltando médico, está faltando estrutura, está faltando funcionário. Tá, e aí inventa uma modinha. Inventa uma moda, então vamos permitir então que o farmacêutico prescreva. Qual que é o próximo passo? Então vamos permitir que os barbeiros façam cirurgia. Tá faltando cirurgião no Amazonas. Não tem problema, então vamos pegar lá o pajé, vamos pegar o barbeiro, né? Vamos pegar o chefe do frigorífico e ele vai fazer cirurgia. Ele está acostumado a lidar com faca, né? É parecido com bisturi. Não é assim que funciona. A mesma coisa que você dizer, está faltando engenheiros no Brasil, então vamos construir prédios sem engenheiro. Vão cair. Como estão caindo alguns aí na cidade de São Paulo por falha da Prefeitura de São Paulo. Já caíram alguns e mataram. Mais um engodo, mais um estelionato eleitoral, mais uma medida de exceção que não vai resolver o problema, que é vendida para a população como se fosse uma proposta para melhorar, e não é. Não é. Agora, isso, só para a gente encerrar esse tema, doutor, isso se deu por esse veto e essa possibilidade da prescrição por farmacêutico se deu por pressão do Conselho de Farmácia? Foi por isso? Acho que tudo isso vem na esteira dos vetos que foram feitos pela presidente Dilma do ato médico. Desses vetos se fizeram em função das restrições que se tem do ponto de vista orçamentário para a saúde. Como não se quer gastar mais dinheiro com saúde, então muitas das questões que exigiriam a presença de um médico foram retiradas. Né? Então eu fiquei extremamente assim indignado. Povo, né? Não, esse é um ponto para mim é absolutamente ridículo. Saúde não tem preço. Mas quando eu vi um técnico do Ministério da Saúde com a seguinte defesa dos vetos que foram feitos ao ato médico: olha, quem propôs essas mudanças tem que dizer de onde vão vir os recursos. Infelizmente eu não estava lá para rebater. Eu diria, desculpe, você tem que saber de onde vão vir os recursos para as outras coisas além da saúde e da educação. Ponto. A discussão é inversa. O orçamento tem que começar pela saúde e pela educação. E depois se vê para onde vão os recursos que sobrarem. No Brasil é o contrário. Quando você quer investir numa área que é essencial, como saúde e educação, que são garantidas pela Constituição, falam, não, você vai ter que dizer de onde vai tirar dinheiro para fazer isso. Não, é você que está aí para fazer isso. É verdade. É a mesma coisa que eu chegasse para um familiar durante uma cirurgia complicada, uma cirurgia de coração que não tivesse tendo algum problema durante a cirurgia, que não tivesse indo da maneira como tivesse planejado, eu chamasse o familiar e dissesse, olha, sabe o que é? As coisas não estão acontecendo como eu imaginava, agora você tem que me dizer como é que vai resolver. Não! Quem tem que resolver sou eu.
Eu que estou no exercício daquela profissão. Então ele está lá para isso. Se vire, meu filho. Se vire. Se você não tem competência, pede para sair, como dizia o Capitão Nascimento, não é isso? Verdade. Pede para sair? Pede para sair. Para encerrar esse bloco, eu vou citar a frase que foi reproduzida pelo presidente, agora presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o doutor Alexandre Gustavo Bley, que citou Martin Luther King. E chega a uma altura em que temos que tomar uma posição que não é segura, não é elegante, não é popular, mas o temos de fazer porque a nossa consciência nos diz que essa é a atitude correta, dizia Martin Luther King, à época brigando pelos direitos civis dos americanos. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra já estamos de volta depois de mais um giro de notícias. Nesse último bloco aqui, doutor José Lima, vamos responder as perguntas das nossas ouvintes. Se não me engano, hoje é só mulher. Que bom, né? Estamos sempre muito bem acompanhados. Que bom, que bom. Ontem foi dia do rádio e que bom que as mulheres são absolutamente fiéis aos programas de rádio, enquanto vou fazendo ali sua comidinha. Nesse caso agora vou começar a preparar a janta, vamos fazer o chá da tarde, bolachinha para a criançada, estão ouvindo o Jornal da Terra, que bom. E aí depois senta no computador e fazem suas perguntas. Por exemplo, a Lúcia Oliveira Figueiredo de Jandira tem o braço cheios de manchas roxas, ora são muitas, ora menos, mas ficam as marcas. Tenho também nas pernas, nos braços é demais. Minha pele está muito fina. Quaisquer toques sangra e fica roxo. Se não for a sua especialidade, doutor, leve para um colega seu, mas me deu uma informação. O que pode ser? Eu já tive aneurisma. Olha, ela acerta quando ela fala que não é a minha especialidade. E a segunda coisa que eu sempre falo aqui para os pacientes, não dá para você substituir uma consulta feita com o médico diretamente por uma orientação geral em rádio. Então, a primeira coisa, tem que procurar um especialista. Certo. Na minha opinião, ela teria que procurar um hematologista e um dermatologista para fazer exatamente esse diagnóstico diferencial. Um hematologista porque provavelmente já tem algum problema de circulação, é isso? Pelo que ela refere, ela já teve aneurisma. Isso. Você teria que tirar algumas informações, por exemplo, se ela faz uso ou não de algum anticoagulante, de algum antiagregante plaquetário, que podem facilitar os sangramentos. Se isso estiver acontecendo, ela tem que tomar muito cuidado, porque a dose precisa ser corrigida. Muitas vezes você precisa trocar a medicação ou reduzir a dose se ela tivesse anticoagulada demais, ou seja, qualquer trauma pequeno forma uma mancha roxa. Um trauma numa articulação pode causar o que a gente chama de hemartrose, que é um derrame de sangue dentro da articulação, que tem que ser tratado cirurgicamente. Então não dá para você só fazer o diagnóstico assim dessa forma. Então acho que ela tem que procurar um hematologista e um dermatologista para fazer essa diferenciação. Por quê? Não necessariamente aí nós temos problemas que são simples, nós podemos ter alguns problemas extremamente graves que estão se manifestando inicialmente por essas alterações na pele, que ela bem notou, mas que daqui a alguns meses eventualmente podem se transformar num problema, pode se mostrar como um problema bem mais sério, bem mais grave. Do recado então para Lúcia Oliveira Figueiredo. A Celina Maria Tardim, de Carapicuíba, ela faz uso daquela proteína, whey protein, que é um daqueles, como é que eu vou chamar isso? Não é medicamento, são aditivos que essas pessoas malham, tomam lá, como é que chama isso? São suplementos, né? Ela pergunta aqui, ela toma acima do que é recomendado na embalagem lá. O risco, existe risco sério nessa superdosagem? Que ela se sente bem. Veja bem, Rodrigo, ela se sente bem, mas ela está preocupada. Ela sabe que ela está fazendo uma coisa que não é correta. Então, toda substância que fosse ingerida com algum propósito tem que se passar por uma avaliação de um médico, tem que ser prescrita por um médico. Essas substâncias não são inócuas, elas têm efeitos colaterais, elas sobrecarregam o sistema cardiovascular, impõem um risco de infarto, de arritmia, causam hipertensão, algumas delas, aumentando as chances de ter complicações cardiovasculares agudas, como uma dissecção de aorta, um acidente vascular cerebral, levam à insuficiência renal. Ou seja, isso, muito risco, uma série de riscos para um potencial benefício de ganhar um pouco de massa muscular, um benefício estético,
cuidado. É o que a gente sempre fala, Rodrigo, não existe medidas de exceção para tratar problemas que são sérios. Se ela quer ganhar massa muscular, se ela quer se sentir bem, se ela quer se sentir melhor do ponto de vista estético, tem que malhar mais. Não é tomando medicamento. Eu canso de ver isso na academia, pessoas que ficam se entupindo de medicamentos para ganhar um pouco de massa muscular e vão reduzir o seu período de vida, vão comprometer a sua qualidade de vida lá na frente. Então, é uma questão de você orientar as pessoas. Porque a partir do momento que você dá informação, eu acho que a grande maioria das pessoas não iria fazer uso desse tipo de... Então elas ficam buscando subterfúgios, né? Mas eu me sinto bem. É a mesma coisa que quem tem pressão e diabetes nunca sentir nada, mas tem a doença. Edivânia Emília Ferreira de Tatuí, querida Tatuí, falta de sensibilidade no dedão do pé é falta de alguma vitamina ou pode ser algum outro tipo de problema neurológico ou de diabetes? Não tenho diabéticos na família. Um abraço, obrigado, Edivânia de Tatuí. Então, Edivânia, se você percebe que você tem alguma alteração, que isso te chama a atenção, procure um médico. Por quê? Eu tenho uma perda de sensibilidade nos pés. Isso pode estar diretamente relacionado com algum problema neurológico, que pode ter tratamento, que pode representar alguma outra doença mais séria, mais grave. Isso pode ser decorrência do diabetes. Isso pode ser ocorrência de uma doença degenerativa do sistema nervoso central ou periférico. Existe uma série de hipóteses diagnósticas que tem que ser investigada. Então, não é pelo fato de parecer uma coisa não tão importante que ela possa não ser importante. Não ter diabético na família não deixa ela não a excluir, né? Isso diminui a chance de ela ter, mas se ela já tem outros antecedentes, e se ela tem um excesso de peso, ela pode desenvolver diabetes. Tipos de diabetes, né? Márcia Maria Costa, do Boimirim, aqui mesmo em São Paulo. Óleo de coco pode ser usado também em cápsulas ou só consumido de forma de óleo? Eu uso muito e ela quer saber, eu nem sei para que serve o óleo de coco, o doutor vai me dizer aqui, mas ela disse que ser em cápsula é eficaz ou por ser desidratado já perde a eficácia dele? Primeiro eu gostaria de entender qual é a eficácia que foi vendido para ela associada ao óleo de coco, né? Mas aí, não entra naqueles suplementos alimentares que vendem como remédio? Como remédio, que vendem como para emagrecer, para queimar gordura, enfim. Mais uma vez, não existe ganho de atividade física sem determinação, sem... Se você tem uma preocupação direta com a saúde, quer ganhar peso, quer melhorar do ponto de vista estético e também da sua saúde, faça atividade física rotineiramente. Não adianta ficar tomando suplemento disso ou daquilo, porque há 10 anos era do Confrei, depois veio do cogumelo, não sei de onde, agora é do óleo de coco. Então aí surge a cápsula do coco, o óleo do coco, entendeu? Como cai na moda, cai na mídia, então vendem para emagrecer, vendem para ter mais atividade física, para ter mais potência sexual, sabe? É uma bagunça. É uma bagunça. Bom, a última pergunta aqui, doutor, da Silvana Sandra Borges, de Avaré. Comecei a tomar leite molico, pois o mesmo contém a quantidade de cálcio diário que precisamos. Porém, uma colega me falou que depois de uma certa idade não adianta mais. Tenho 40 anos e estou tentando evitar que no futuro tenha que tomar remédio para repor o cálcio. O que minha colega diz, está certo ou continuo tomando esse leite com cálcio numa boa? Ela pode continuar tomando, na verdade ela está misturando alguns conceitos, né? O que acontece, o cálcio é importante, a vitamina D também é importante. E aí você obtém vitamina D no seu organismo, não por suplementação, mas se expondo ao sol, com cautela, com os cuidados que você tem que ter para evitar os problemas de câncer de pele. Mas a exposição ao sol aumenta a produção de vitamina D e isso aumenta a sua absorção e atuação do cálcio. Muitas das mulheres após a menopausa sofrem pela perda de matriz óssea e acabam tendo muita osteoporose, tendo fraturas de cabeça do fêmur, fraturas de bacia, por descalcificação associada à menopausa. Então, muitas vezes elas se enganam suplementando-se sem prescrição médica com cálcio em excesso. Isso pode trazer alguns outros problemas para a saúde e não resolver o problema. Então, muitas vezes você precisa de uma reposição hormonal, ou você precisa orientá-la que ela se exponha mais ao sol, uma suplementação de vitamina D, depende muito do perfil. Né? Se essa preocupação dela, se exponha com cautela nas primeiras horas da manhã, no fim do dia, algumas horas de sol, que vai dar essa absorção necessária. E tem atividade física regular, porque isso potencializa a ação da vitamina D na absorção do cálcio e mais do que na absorção, na deposição do cálcio sobre a matriz cartilaginosa dos ossos, ou seja, ela calcifica mais os ossos fazendo atividade física e se expondo ao sol. Doutor José Lima, infelizmente nosso tempo está esgotadíssimo e eu queria agradecer mais uma vez o doutor
sempre vem às quintas-feiras aqui. Continue mandando seus e-mails. Quinta-feira estamos combinados novamente? Quinta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, Rodrigo. E só relembrando, dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E no sábado, às 10 horas da manhã, nós teremos um evento interreligioso na Catedral da Sé, às 10 horas da manhã, em homenagem aos doadores. E essa semana, para que todos sejam relembrados mais uma vez, nós estamos na Semana da Doação de Órgãos, Semana Nacional da Doação de Órgãos. É importante sempre levar essas informações para que as pessoas tenham mais informação e se disponham a doar se eventualmente passarem pela perda de algum ente querido. Doutor, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutor José Lima. Até a próxima quinta-feira. Eu só, antes de ir embora, porque está terminando mais uma edição aqui do Jornal da Terra, dizendo que a previsão do tempo indica para os próximos dias que amanhã, sexta-feira, temos mínima de 14, máxima de 19 graus em Itapevi, mínima de 15, máxima de 20 graus em Osasco, em Cotia, mínima de 13, máxima de 17 graus, e para toda a região, aquele tempo lusco-fusco, como a gente costuma dizer em Sorocaba, aquele tempo meia bocaça, né? Garou um pouco, abre o sol, volta, enfim. É a nossa região oeste da Grande São Paulo. Está terminando a edição 185 do Jornal da Terra. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti. Vem cá, Ademir. Cadê você, Ademir? Ele chega com som de sucesso e com a sua piada do dia, que eu vou estar aqui sentado esperando ele contar. O Jornal da Terra está de volta amanhã, sexta-feira, quando a gente vai bater um bom papo com o secretário de Esportes de Itapevi, Joaquim Henriques de Simone. Cara sensacional, um ótimo papo. Convido você a estar conosco amanhã aqui no Jornal da Terra. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.